de novo. E aí a gente foi procurar um sócio. Só que a gente não foi procurar um sócio avaliando as competências desse sócio. A gente buscou por amizade. Ah, tem um amigo aqui, a gente está sempre junto, eles ajudaram muito a gente no momento em que a gente passou por necessidade, eles estavam passando por necessidade. Não avaliamos a competência técnica daquele sócio, né? Porque quando você vai buscar uma sociedade, o que ele ia buscar ali de diferente de você. o que ele vai agregar, né, nessa sociedade, né? Qual que vai ser a entrega que ele vai fazer? Não olhamos isso. E aí deu errado de novo, né? Só que daí foi pior, porque a gente tinha tudo, a gente tinha estrutura, a gente tinha o maquinário, a gente tinha os clientes. Ele entrou com 50% da empresa. E foi a mesma empresa que você estava com a família, Com meu marido, já. A familiar já tinha encerrado. A gente abriu de novo. Mas no mesmo ramo? No mesmo ramo. A gente tinha tudo, ele entrou, a função dele era para ser ali um gerente geral. E aí ele acabou não dando conta de ser esse gerente geral. A gente começou a ter muita reclamação de outros clientes nossos. E quando a gente foi desfazer a sociedade, a gente ainda teve que pagar 50% para ele poder sair da sociedade. Teve que comprar a parte dele. Né? Então, assim, outro erro também, por ter esse pensamento muito operacional, pouco estratégico. E foi aí que eu falei com meu marido. Falei, olha, se a gente vai começar de novo pela terceira vez. Se a gente começar do mesmo jeito, a gente vai cometer os mesmos erros e o final vai ser o mesmo. Ou pior. A gente vai falir. Sim. Thaís, passando o que você passou aí com sociedade, o que você falou do operacional, hoje você pensaria em entrar numa sociedade ou não? Eu pensaria muito para entrar numa sociedade. Mas você entraria, assim, dependendo do formato? Sim, dependendo... Processo, eu teria um olhar muito mais estratégico hoje para entrar numa sociedade. Qual seria assim, o que você focaria em quesito de avaliação assim, para entrar numa sociedade? Inclusive, a gente até teve uma proposta de sociedade para alavanca empresarial recentemente e estamos ainda conversando sobre, alinhando essa questão. Então, é uma conversa assim, de meses, né? Não tomamos mais decisão no calor do momento e avaliamos isso. O que esse sócio ele vai agregar, qual vai ser as competências que ele vai ter que eu não tenho e que, se somadas, vão gerar crescimento e alavancagem para a empresa. Então, esse é o foco. Eu tenho hoje muito claro o objetivo onde eu quero chegar com a empresa e como aquele sócio vai contribuir para esse crescimento. Sim. E os seus valores pessoais ali, né? Sua vida pessoal ali, seus valores que você acredita, você acha que isso tem que ser alinhado também com a pessoa que vai ser sua sócia ou somente a empresa? Não, com certeza. Né? Entendeu, com certeza. Não só sócio, mas até funcionário. Se você não tiver a mesma cultura de valores ali dentro, essa parceria, seja com uma sociedade, seja com seus colaboradores, ela não vai dar certo em algum momento. Eu vejo muito bem hoje, tipo, na minha empresa, na clínica tem uma cultura, na escola é outra. Mas a escola já vem uma cultura que já vem do sócio, já vem das matrizes, já, então você não consegue controlar muito, que ele já faz um tipo de competitividade diferente, então já gera um conflito numa empresa e na outra que não tem. Então eu vejo claramente hoje a diferença de cultura entre as empresas. Quando os valores eles se confrontam, você cria problemas ali dentro da empresa, que depois você vai ter que administrar, tem que ter consciência disso. E tem que ser racional, né? Porque assim, às vezes você está entrando numa sociedade, desde o casamento da pessoa até a meritocracia ali, você tem que avaliar tudo. Porque vai que a pessoa já está para se separar ali, está num casamento que não está saudável, isso já vai afetar diretamente ali o projeto que vocês estão entrando, né? Exato, dependendo dos seus valores. Não adianta tentar romantizar isso, né? Isso, tem que ser extremamente racional. Tem que ser racional e tem que ser feita essa avaliação. É um casamento, na verdade, uma sociedade, né? Só que dificilmente a gente casa sem conhecer a pessoa antes, né? Sem ter aquele período de namoro, para você entender como que é. E eu vejo que muitas vezes as sociedades, elas são formadas de modo muito rápido, né? Ai, vamos lá, vamos fazer. E aí depois que já tá, é que gera os problemas. Vai na emoção, né? Na emoção. E outra coisa importante também de se pensar antes de fazer uma sociedade é quais serão os termos de um distrato dessa sociedade, caso venha acontecer. A gente já tem que pensar nisso antes. Você tem experiência. E já documentar isso. Já documentar isso. Não, em caso de separação, como é que vai ser a partilha aí? Né? E já definir isso antes por contrato, com certeza. Ô, Thaís, hoje você é a Thaís empresária, a Thaís mãe, a Thaís atleta, né? Que eu vejo você lá nas atividades. Tem a parte da religião. Eu queria saber como você equilibra hoje sua vida
a sua vida pessoal mesmo, ali com a empresarial, como que a Thaís consegue controlar tudo isso ao mesmo tempo? Então, a gente não consegue, na verdade, né? O que a gente mostra nas redes sociais é uma partícula da nossa vida, né? Eu, Thaís, pessoalmente, eu não gosto muito do conceito de equilibrar as áreas da vida. Simplesmente porque eu não acredito que isso seja possível. Eu acho que é depender do momento de vida que você está Tem vivendo, hiperfocos, né? você vai fazer um balanceamento da área da vida. É igual balancear o carro, né? Quando você vai lá colocar a roda para balancear, ele coloca chumbo na roda, né? Sim. Mas ele não coloca a exata quantidade de chumbo que ele colocou uma na outra. Em alguma roda ele vai colocar um pouco mais, na outra ele vai colocar um pouco menos, para você ganhar estabilidade com o carro. Sim. É a mesma coisa na nossa vida. A depender do momento de vida que eu estou, vai ser necessário que eu dedique um pouco mais à empresa. A depender do momento em que eu estou, vai ser necessário que eu dedique um pouco mais à minha família. Então, quando os meus filhos, hoje eles são adolescentes, né? Eu tenho um de 18 e um de 15. Mas quando eles eram pequenos e a gente começou pela terceira vez a empresa, e aí já estudando sobre gestão, trazendo sobre, né, os conceitos do verdadeiro empreendedorismo, mudando o pensamento de operacional para mais estratégico, era o momento que meus filhos eram muito pequenos e eles precisavam mais de mim. Então, eu me dedicava mais a eles, até mesmo do que a empresa. Talvez por isso que a gente levou mais tempo para conseguir fazer a empresa performar como ela é hoje, do que talvez eu tivesse levado se fosse agora, por exemplo, que eles já não precisam mais tanto da minha presença, eu posso dedicar mais tempo para a empresa e para o crescimento da empresa, por exemplo. Então, a depender do seu momento de vida, você vai ter que dedicar mais para uma área ou outra. Porém, a gente não pode negligenciar nenhuma das áreas. Então, por mais que tenha momentos na minha vida em que o trabalho tome mais tempo, eu sempre vou treinar, porque isso é importante para a minha saúde. Cabeça, Né? Hoje, eu tenho um volume de treinos alto, né? Eu treino crossfit 3 vezes na semana, faço personal musculação 2 vezes e jogo vôlei 5 vezes na semana. Nossa, tá muito bem. Mas por quê? Porque hoje eu tenho condições de ter mais tempo livre para esse treino, que é meu lazer. Patamar que a empresa chegou, né? Por conta que as minhas 2 empresas hoje, tanto a BS Engenharia quanto a Alavanca Empresarial, funcionam sem depender de mim no operacional. Mas quando isso estava acontecendo, Mas esse quando a processo de gente estava construindo amadurecer a isso, empresa? não, né? Sem Construindo isso, mas eu nunca deixei de treinar, nem que eu fosse uma vez por semana, ou que eu fosse 5 minutos fazer uma caminhada na esteira, eu sempre estava fazendo. Então, eu acredito nisso, Tem sabe? uma frequência, né? Em balancear as áreas da vida, a depender do momento que você está vivendo, dos objetivos que você tem. Né? Se você passa, por exemplo, por uma dificuldade no casamento, você vai ter que dar mais atenção para isso, senão você vai perder seu casamento. Né? E aí você vai ter que abrir mão de outras áreas. E que vai influenciar na empresa, nos filhos, em tudo. Exato. Então, você tem que ter consciência disso, clareza do que é a sua prioridade naquele momento e definir como você vai gerenciar o seu tempo a partir daquilo que é prioridade para você. O problema das pessoas hoje em gestão de tempo é que elas não têm clareza das prioridades. As prioridades estão em desordem ali. Às vezes ela até fala, minha família é minha prioridade. Só que daí você vai olhar e a pessoa trabalha 14 horas por dia, no fim de semana leva o trabalho para casa. Então, peraí. Então tenha consciência de que a empresa agora é a sua prioridade, você vai precisar dedicar mais tempo agora. Conversa com o seu cônjuge ali, né? Seja estratégico. Aprender a falar não também, né? É importante. Exato. E aí depois, para que depois você possa ter mais tempo para usufruir com a sua família. Mas tem que ser estratégico nessa tomada de decisão. Eu costumo falar que, até eu já falei anteriormente, que esse balanço parece uma bicicleta, né? A roda da frente ali é a nossa vida pessoal e a roda de trás é a nossa empresa. E os dois ali tem que girar para a gente continuar em movimento e seguindo, né? Então tem que ter um balanço entre os dois. Você vê bastante isso, não só em você, Thaís, na empresa, assim, mas seu time. Você vê ali que às vezes o pessoal leva problema pessoal para dentro da empresa, você sente que existem momentos ali durante o mês, durante períodos ali, que essas coisas começam a interferir muito? É inevitável isso acontecer, né? É inevitável. Quando a gente trabalha com pessoas, a gente tem que lembrar que as pessoas não são máquinas, né? Tem dia que parece que tá tudo bem, né? Aí do nada, vai fulano acontecer brigou. um problema na vida pessoal de uma pessoa, isso vai refletir na empresa, não tem como. E nós, como líderes e gestores de pessoas, a gente tem que saber lidar
com essas situações, né? Obviamente, trazendo o profissionalismo, né, para dentro da empresa, conversando com aquele colaborador, mas também tendo essa preocupação, né? O meu colaborador, ele precisa estar bem também em todos os aspectos da vida dele para que ele performe bem dentro da empresa. Então, eu, como gestora de pessoas,